E aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador nessa nova empreitada que nós estamos aqui, episódio a episódio, falando de Mandaloriano, a segunda temporada que está chegando por aí. E nessa eu não estou sozinho, estou aqui hoje, por exemplo, com o grande Vebs Jr., da União Star Wars, e de tudo que é acostumado a gente falar de Star Wars, Vebs está sempre aqui. Dá um salve pra galera aí, Vebs. Pô, é uma honra, né? Sou muito fã do canal do Analisador, o Denis é um amigo, assim, que agora participa de quase todos os momentos de consumo nerd, e poder falar de Mandaloriano, né? Eu lembro até hoje, quando a Disney anunciou os produtos, o que mais havia me contaminado com a ideia de que podia ser uma coisa muito boa era Mandaloriano, e tem uma galera aí falando, porra, ó, seu faro tava bom. Falei, opa, não é meu faro, né? É a continha básica, Jon Favreau e Dave Filoni, né, cara? O negócio não tem erro, né? E também é a sua galera, né, velho? Você conhece sua turma, então você tá ligado. Então, nesses primeiros episódios, vamos fazer vídeos. Toda semana vai ter um comentário do episódio aqui. Até chegar o Disney Plus pra galera de verdade e tal assim, porque a gente tem umas VPN por fora aí que a gente consegue ver. Mas logo chega pra todo mundo, pra ter um acesso legal pra todo mundo. E aí a gente começa a fazer live e tal assim. Vamos analisar o cenário semana a semana como vai sendo, beleza? Eu vou começar por essa pergunta, a gente explorar o episódio, na verdade, Vebs. Que é uma questão assim que eu vi muita gente reclamando assim, em certo ponto, reclamando, entre aspas, que Mandaloriano acaba sendo só uma vítima de fanservice de Star Wars, assim. O que você acha? Corre o risco de Mandaloriano sofrer por ser uma série que autorreferencia muito o universo Star Wars e ficar refém disso? Cara, depois do episódio 9, ninguém pode reclamar de mais nada, né? Convenhamos. O episódio 9, pra mim, parece um filme que é resultado oriundo de um serviço de atendimento ao consumidor, o SAC, sabe? E o que sustenta ali, igual, por exemplo, a gente tem alguns exemplos interessantes pra analisar. Quando você pega Solo, o filme do Ron Howard, ele era um roteiro engavetado que era do Lawrence Kasdan, que é um cara que ama Star Wars, escreveu o Império, escreveu o Retorno, escreveu o Despertar da Força. E o Lawrence Kasdan, ele é um cara muito interessante porque ele gosta muito do Han Solo. Então, quando ele escreveu a historinha do Han Solo, engavetou, e na hora que foram fazer os spin-offs, alguém deve ter chegado nele, pega aquela historinha foda que você tem lá na gaveta, vamos rodar. Né? Aí ele passou por um banho de fanservice. Só que um banho de fanservice foi um banho interessante, que é o quê? Ficou no diálogo ali, esse aqui é aquele pistoleiro que matou a Aurra Sing. Então as coisas começaram a soar interessantes. É igual quando eu ouço por aí a galera, não, tal filme é clichê. Eu falei, tá bom, não tem problema ser clichê, mas ele é bem contado, né? O Clint Eastwood é um gênio do cinema que ele aposta nos clichês, mas ele vai abrir ali o espaço para colocar aquela questão norteadora, né? Menina de Ouro, um filme de um velho boxeador ranzinza que vai treinar uma mulher. Tá, beleza, tem vários filmes assim, mas, cara, ele vai lá e coloca a questão da eutanásia. Né? Você pega um filme como Pontos de Madison, é um filme sobre uma mulher com romance, a vida amorosa dela acabou, ela virou uma dona de casa, encontra um fotógrafo, e aí? E o relacionamento extraconjugal, como funciona? Então, cara, é a velha história, cara. Todo fã de Star Wars acha que as obras têm que ser 5 estrelas. E quando você pega Mandalorian, ele não tá querendo ser 5 estrelas. Ele é low profile. Exatamente. Ele sabe que ele é uma série de TV. É engraçado que pouco antes de eu falar com você, tem um cara falando assim, vocês acham que essa estratégia de... Como é que é? Vou ter que ler, cara, porque... É muito absurdo. Não é absurdo, mas é uma questão de, sabe, se situar em o que você tá assistindo, assim, sabe? Vocês acham que o formato de The Mandalorian é um problema? O formato de cada episódio uma historinha? Aí eu olhei assim, o que será que ele quer dizer com isso, né? Aí os caras... Não, porque Dave Filoni pegou a receita de Rebels. Fico lendo aquilo, falei, será que eles estão falando isso mesmo? Aí um cara virou e falou assim, em alguns episódios isso fica bom, mas pra segunda temporada eu não vejo isso uma estratégia muito boa. Falei, gente, isso é série da década de 70. Star Trek é a maior referência de Star Wars pro George Lucas. Ele sempre falou, não, agradeço a várias coisas, entre elas Star Trek. Então,
pessoal desligou do passado, assim, desligou daquilo que é a maior fonte, assim. E uma das maiores fontes é Star Trek. O que Star Trek era? Não era um filme gigante cortado em episódios. É o vilão da semana. Micro-história. É o bom da semana. A historinha, você pega Star Trek, e hoje a gente tem a chance de ver inúmeras séries de Star Trek. Discovery, né, que tem um Picard. Formato bem interessante. O Picard, que são os novos. Aí você pega os antigos, a clássica, a Deep Space Nine, a Enterprise. Cara, são séries de mais de 20 episódios por temporada e o bom da semana. Sim. E há um mal maior assolando o fundo, mas isso, micro-historinhas durante a semana. E essas micro-historinhas te ajudam a conhecer um pouco mais dos protagonistas e do mundo que eles vivem. É a série de TV. Aí eu vi os caras, não, estratégia, gente. Falei, vocês estão viajando, cara. Vocês esqueceram o que aconteceu. O Mandaloriano, ele é tão homenagem às séries da década de 70 que aquelas tabelas de pintura no final... Nossa, cara, aquilo é maravilhoso, Viagem ao Fundo do Mar. Viagem ao Fundo do Mar tinha isso. Buck Rogers. Perdidos no Espaço Antigo, sabe? Ele te dá uma situada, entre aspas, né, do que você viu, tipo assim, dá um resumido. O que eu vi hoje aqui? Nossa, eu vi isso aqui. E com uma visão artística bem diferente, assim, né, cara? E isso é muito louco. Mas que nem você falou, velho, você já meio consolida o que eu até ia falar, que Mandalorian, ele tem estrutura, assim, entre aspas, do vilão da semana, mas o que vai levando ela adiante é todo o mistério por trás do The Child, que é o Baby Yoda, pra quem é mais leigo aí, que vai, tipo, levando o Mando... qual é o nome dele? Não é Mando, né, cara? Qual que é o nome dele, certo? Din Djarin, mas vai Mando. Vai levando ele adiante na história, assim. E nisso levou ele até a figura de Gor Koresh, que é um caçador de recompensa, né? Que ele tá meio que atrás de Beskar e tal, assim. E você você tinha comentado que ele é um brother antigo do Favreau, né? Que tá sempre nos filmes dele. Então, quem assiste os filmes do Favreau vai ver que ele gosta de usar muito aquele ator John Leguizamo. Pra quem assistiu Chef, ele é o latino que acompanha o Jon Favreau, que no filme Chef atua e dirige, né? Uhum. E aquele latino de vários filmes incríveis, assim. Ele tá na série Olhos que Condenam, ele é pai do menino latino. Ele tá num filme maravilhoso do Brian De Palma com o Al Pacino que chama Pagamento Final. É um dos melhores filmes, se não o melhor da década de 90 dos filmes americanos. E o John Leguizamo, o Goresh, né? Que é um Absin, né? Da raça Absin. Sim. Inclusive... E é bonita aquela sequência, nossa, né, cara? Sim. Eles chegam naquele planeta lá... Pichações, né, cara? O tipo de coisa que 300 mil referências deve ter naquelas pichações que a gente não viu ainda, né? Pode crer. A primeira coisa que eu pensei quando vi aquelas pichações foi da Sabine, né? Sabine Wren do Rebels, que ela ficava toda hora pichando. A roupa dela era na base de spray, né? Então... tem bastante referência ali. Tem coisas que, se não são tão referência, você sabe da cabeça de quem vê. Então, você olha aquelas pichações e fala, isso tem cara de Filoni, né? Sim. Inclusive, você até mencionando o Filoni e o Favreau, né? Tem aquele episódio do chefe que eles vão lá no Rancho Skywalker lá pra... Caraca, cara, o Rancho Skywalker, eles têm toda uma fazendinha lá que dá vontade de comer as coisas dos caras lá, velho. É bonito de ver o que eles plantam lá. Dá. Esclarece uma dúvida na minha meio off aqui. O Rancho Skywalker recebe visita de fãs, assim, tipo um hotel, assim, ou toda aquela estrutura é só pra galera que produz da Lucasfilm? Cara, é engraçado porque boa parte da galera que queria saber essas coisas tem como um referencial o parque temático. Inclusive, às vezes eu fico pensando o quanto o parque temático não foi criado pra ter esse espaço da galera ver coisas, né? O rancho, ele é... parte da produção de pós, assim, mas eu não lembro dele ser aberto à visita, até porque ele é um pouquinho afastado, né? Quando você tem um lugar de visitas, é cidade, há um número monitorado, mas eu acredito que é aberto à visita, só não é tão de fácil acesso, né? Sim. E boa parte das coisas que estão no Rancho Skywalker viram para mostras, né? Aqui nós tivemos, em 2005, uma mostra que chama Star Wars Expo. Foi no porão da Oca, no Parque do Ibirapuera, né? E veio dali, acho que 3 ou 4 ambientes do Rancho Skywalker. Então,
boa parte daquilo acho que deve migrar pra amostras, né? Saquei. Pra não ficar só ali. E, tipo, voltando à questão do episódio, que essa parte do Gor Koresh é da hora que, logicamente, dá uma confusão. Ele tá num lugar de luta, de confusão, de aposta, vai dar o quê? Luta, confusão e aposta no final das contas. É verdade. Mas aí o que acontece, cara? Tem uma parte de luta que eu até comentei com você na hora que eu assisti, que é sensacional, porque, tipo, o Mando, ele usa o uniforme dele, a armadura dele, como defesa, tá ligado? Os caras vai, tipo, respeita uma coisa básica da física que a gente acaba se perdendo até, que é, tipo, você dá soco no metal, você machuca a mão, cara. Você não fica, você não toma um golpe, você fica atordoado e tal, assim. Que nem aquela galera brinca sempre, aquele lance do Piquet lá, do socando o Salazar no capacete e tal, assim, né? Porque é incrível, quando tem briga de piloto, os caras sempre dão soco no capacete, né? Porque... Não tem sentido isso. É por causa do chacoalho, pra deixar a pessoa meio atordoada. Pelo menos na vida real. Lá no Mando tem um quê de você saber que o primeiro episódio da primeira temporada, ele tinha aquela roupa feia, né? Marrom, toda... Então, às vezes a galera aposta que talvez não seja Beskar, né, cara? Ninguém sabe que aquilo é Beskar, né? Até sentiu a dureza da parada. Pois é. Mas aí ele consegue captar o Koresh e descobre. E ele foi lá atrás de informação de outro Mandaloriano. E aí ele tem informação que ele está aonde? Em Tatooine. Já vi muita gente reclamando que tudo tá em Tatooine. Nesse caso específico, será que justifica ou será que foi preguiça de roteiro? O que você acha, velho? Não sei se é preguiça de roteiro ou não, porque se você pega o mote desse episódio, foi uma coisa... É engraçado, né? Ontem eu tava num grupo, porque chega no primeiro dia, você tem vários grupos de debate sobre a galera isso, fica né? agitada, cara. Fica. Aí você vê o lance da faixa etária, né? Eu já fui igual eles, né? Aí a galera virou e falou assim, nossa, será que vai ter uma briga do Mando com o Boba? Fica assim, gente, a série não se preocupa em querer mostrar lutinha, briguinha. Ela até pode pegar, não, vamos agradar a molecada, vamos fazer uma briguinha no começo, mas depois dar uma miada, igual aconteceu com a Cara Dune, igual aconteceu com o clã Vizsla, lá nos Purões lá, né? Não vai rolar uma treta, gente. A importância do Boba Fett, desculpa aí queimar a largada, mas a importância do Boba Fett num episódio como esse não é pra lutinha, né? Aí eu comentei com ele, gente, a série tem outras ambições. Quando você ia imaginar que através do Mando ia ter uma união de Tusken Riders com humanos contra um problema maior, né? É um Mando diplomata, né, cara? Sensacional. Genial, ele já tinha feito isso no quarto episódio, né, da primeira temporada, lá dirigido pela Bryce Dallas Howard, Bryce, né, que é aquela homenagem, né, aos Sete Samurais, aquela coisa de ajudar o vilarejo lá. Então, e ele vai pra... As ambições são maiores, né? Sim. E ele vai pra lá por conta de que ele quer levar o The Child para os semelhantes dele. A gente não sabe se você tá falando da raça do Yoda ou se é dos Jedi, né, e tal. Quando existe aquela conversa com a Armorer no finalzinho da primeira temporada, ela fala, o destino te trouxe ele, então você tem que levar ele para outros semelhantes. Aí ela fala, num passado, um grande Mandalor brigou com uma raça, uma seita de místicos que chamava Jedi. Então, quer dizer, ele sabe que, vez ou outra, aquelas pessoas que vão encontrar com ele podem ou não se tornar vilão dele. É aí que entra a grande maturidade da série, que às vezes eu acho que a pessoa não entende, cara, né? Acabou a primeira temporada, assim, me lembro até hoje, a gente conversava, né? Existe uma simplicidade em Mandalorian. Seja pelo formato, né? Porque ele é feito inteiro naquele galpão. Quem não pôde ver, veja. É uma série de documentários que chama Disney Gallery. Ele vai explicar toda a tecnologia. Cada capítulo desse documentário que chama Disney Gallery é para um foco da série. Então tem um que é Onde só que tá esse documentário, Vebs? Vai estar na Disney Plus. É Disney Gallery Mandalorian, Mandalorian, né? Falta a galera entender a simplicidade, que é a proposta da série. A proposta da série é a simplicidade. Ninguém vai ficar vendo uma guerra de Jedi igual no episódio 2. Não, tá bom de Jedi por enquanto, gente. Calma.
Também acho, cara. Só que a galera tá ali, né? Aí ontem eu parei pra ler o grupo, falei, não, e se rolar isso? Falei, gente, vocês estão pondo a carroça na frente dos bois, aí o negócio não é aquilo que você quer, você sai xingando, cara. Mas então o Mando chega, de novo a Tatooine, tem aquela personagem lá, aquela mecânica lá que eu esqueci o nome agora, mas que ela fala uma coisa que eu refleti muito, que é graças à força. Equilibrando força com a divindade aqui, efetivamente, tipo, fora do espectro, assim, dos Jedi, né, cara? E, tipo, a gente sempre teve essa noção, só que eu acho que essa simples frase dá uma, vamos colocar assim, uma humanização dos quesitos da força, né, cara? A gente teve alguma coisa também com o Chirrut no Rogue One e tal, assim, só que aqui a gente tem uma coisa mais, vamos colocar assim, palpável pra quem não é Jedi e tal, assim. O que você achou dessa frase emblemática, assim? Ah, tá. É a Pelimoto, né? Isso, Pelimoto. Cara, você vê que há uma herança, né, pra aquele lugar, né? Aquele lugar é místico, assim. Acho que não tem problema. A verdade é aquilo lá que você comentou no começo. Vi os caras reclamar. Cara, fã de Star Wars é reclamação pura. Então, se não tem os planetas famosos, não, porque essa coisa da Disney querendo emplacar os planetas... Vai inventar coisa nova. Quando tem os planetas famosos, fala, não, de novo, tá tudo... bicho, então eu não sei o que você quer. Por isso que eu parei de ler, parei de interagir com fãs de Star Wars. Antigamente eu cuidava do grupos, né, da Sociedade Jedi, ou até o outro lá, que é um grupo que chama apenas Star Wars. Eu perdi a paciência, cara. É um pessoal que não sabe muito bem o que quer. Mas isso faz parte, sabe do quê? Da faixa etária grande de gente dentro que é fã, né? Então, de velho a criança, e desde crianças super maduras ou velhos infantis, né? Você vai ver sempre alguma reclamação infundada, né? Os velhos infantis até hoje não entenderam os caminhos da força, né, velho? Os velhos infantis teimam em estar do lado errado da história, dentro ou fora do filme. É uma merda isso. Pois é. Aí ele chega lá e descobre que tem que ir até Mospelgo, que é o lugar onde está o xerife Cobb Vanth, que é interpretado pelo Timothy Olyphant. E ele tá usando armadura, e da hora que a galera dos próprios da Disney tá caprichando, né, cara? Porque deixou a armadura... Mais desgastado ainda do que tava. E, cara, e tipo assim, ela tá bonita, tá ligado? Tá desgastada, mas tá bonita, tá ligado? Ficou muito louco aquilo lá. Mas sim... Ficou mesmo. Tem alguma coisa relacionada a Mospelgo já em universo expandido e tal assim, ou foi a primeira vez que apareceu? Eu não sei, cara. Eu não sei. Acho legal que a Pelimoto abriu ali dentro daquele unidade R5. Lembra que a unidade R5 foi rejeitada pelo Luke e o tio dele? Então. Reaproveitaram ele ali com ela, né? E ela abre o mapa, aí ela fala de Mos Espa, Mos Eisley, que a gente sabe de jogos e tal. E aí fala de Mospelgo, né? Fala que tava fora do mapa. Aí ele consegue aquela speed bike zoada, que eu achei bem legal, né? E vai lá ao encalço, né? Eu acho legal porque tem além da chegada dele ali em Tatooine, deixando aparente que ele já superou os problemas com droids, né? Quando ela manda os droidzinhos e tal. Você tem a beleza, né, das planícies de Tatooine, né? E é engraçado que se você for analisar, a janela do episódio, ela é quase um cinemascope, ela é mais retangular ainda, assim, porque Tatooine é aquela beleza faroeste, né? Aí tem aquela coisa da câmera passar e ver ele trocando ideia com o povo da areia, né? Com aquela linguagem de sinais que num dos episódios do Disney Gallery diz que utilizaram atores mudos e surdos. Olha que legal. Isso é da hora. Muito legal, né? Até que ele encontra a cidade de Mospelgo ali, típica situação de faroeste, né? De chegar na cidade, o pessoal olhando. Inclusive o Sam, aquele cara que dubla o Darth Maul no desenho animado. Não vou lembrar o nome. Ele tá fazendo a pontinha dele, carregando o negócio e olha pro Mando, assim, quando o Mando chega na cidade. É mó da hora isso. É a parada do rol diferencial que o Favreau tem, né, cara? Cara, o Sam é um cara querido, né, no meio de Star Wars. Dubla um personagem, é o Star Killer do jogo do Force Unleashed. Tem muita coisa que rodeia ele lá.
Aí quando ele chega lá no bar e clássica cena, né, de saloon, parar no bar, perguntar de alguém, falam que... Ele fala, né, que é um cara igual a mim, né? Aí vem o xerife. Um cara igual a mim, excelente, cara. E é engraçado que a armadura tá pequena nele, né? Porque falta alguns acessórios, né? Praticamente o que tá no xerife é só a armadura. É o peitoral e o ombro e o capacete. E a joelheira só. O resto não tem, né, cara? E o jetpack, né? Com outro foguete ali. Mas sim, aí o personagem do Timothy Olyphant, cara, ele é um cara que... O ator, né? Ele faz um faroeste. Até no próprio Era Uma Vez Hollywood, o Tarantino colocou ele só pra brincar com essa questão. Que ele é um cara do faroeste, cara, né, não cara? Só o Tarantino, cara. Tem uma série de TV que eu sou viciado e quem puder assista, chama Justified. Que o Timothy Olyphant é o Marshall. Então, às vezes eu fico pensando, será que o Favreau e o Filoni, que são nitidamente pessoas que gostam da cultura country cowboy, porque o Favreau fez Aliens vs Cowboy. O Filoni não tira o chapéu de cowboy dele, né? Tem o jeitão cowboy dele. Cara, eles devem assistir Justify. Então eu fico imaginando, vamos fazer... Se a gente trazer o Marshall do Justify pra fazer o Marshall com a armadura do Boba Fett. Imagina a cabeça dos caras. Nossa, o Marshall com a cabeça do Boba Fett com a armadura. O negócio deve ter funcionado muito bem ali, viu, cara? Funciona. Sinergia natural, né? Cara, lindo, porque eu piro nesse ator, né? O papel que ele tem ali, contracenando com o DiCaprio, na melhor atuação do DiCaprio dentro do Era Uma Vez em Hollywood, é o Timothy Olyphant que tá lá, né? Aquela cena, cara. Aquela cena maravilhosa. Tipo, aquela cena toda do Era Uma Vez Hollywood lá, daquela atuação do DiCaprio, ele com a menininha lá, ele errando a cena, cara, é muito foda aquilo. Cara, é muito amor ao cinema esse filme, eu sou muito fã dele também. A gente pode, algum dia, fazer um especial de Tarantino pro analisador e saiba que a gente vai demorar muito tempo nele. A gente vai começar 8 horas da manhã e terminar 8 horas da noite. Fácil. Mas voltando ao episódio, cara, aí a gente tem todo o arco, assim, tem até uma tensão, entre aspas, entre o Mando e o Vance. Só que aí chega uma figura que chama Dragão Crate. Já tem os relatos dessa criatura ou ela foi criada especificamente pra série? Cara, tem no jogo Knights of the Old Republic, só que ele é quadrúpede. E acontece uma situação muito parecida com a da série. Só que o que eles quiseram aproveitar? No episódio 4, quando o Triple e o R2 caem em Tatooine, eles param perto de uma alçada de uma serpente. Então acho que eles uniram o útil ao agradável, pegaram a criatura do jogo e transformaram do que é aquele esqueleto de serpente no episódio 4. Da hora, cara. É muito... tipo assim, a gente fala, cara, o universo Star Wars é muito rico pra você ficar só na luta dos Jedi com o Sith, velho. Olha o tanto de coisa que a gente explorou aqui, não tem nada de Jedi e Sith, tá ligado? E é isso que o fã mais xiita de Star Wars tem que entender, cara. Você tá com um universo maravilhoso nas mãos. E Mandalorian é um exemplo de como dá pra explorar isso, cara. Olha o tanto de coisa que a gente falou aqui. Outro exemplo que eu citar aqui é que o Vance pegou essa armadura dos Jawas, né? Que ele tava meio que... Ele fugiu porque foi invadido logo depois da vitória da Aliança Rebelde contra o Império. Ficou tudo meio perdido na mão de miliciano. Ele teve que fugir correndo lá. E pra ele conseguir pagar a armadura, ele usou cristais de silicex que ele roubou de uma milícia. Cristais silicex exatamente seria o que, Vebs? Cara, antes dos cristais... Peraí, eu vou até colocar aqui porque isso tem uma explicação até legal na Wikipedia, que é legal. Wikipedia. O recipiente onde estão os cristais é uma coisa muito mítica dentro do universo Star Wars, que é uma sorveteira. Primeiro que na primeira temporada é onde tava o Beskar, quando ele pega com o Sim, eu lembro disso. É aquele negócio que é uma estrutura de sorveteira. Cara, muito foda. Muito legal, né? No Retorno de Jedi, quando a Cidade das Nuvens é invadida ali pelo Império, tem uma hora que tá todo mundo correndo na cidade. E tem uma figura que ficou muito famosa, que é um negro de bigode. Ele corre com isso na mão. Aí, inclusive, nas Star Wars Celebration, fizeram
várias pessoas fazem o cosplay dele, correndo com a sorveteira na mão, que é a cena, né? E isso é bem legal, né, cara? Sim. Os cristais, deixa eu ver, no jogo do Knights of the Old Republic, eles têm cavernas de cristais para Kyber, cristal para Sabre, e tem outros cristais que gera energia de combustão também, então... Segundo o Wikipedia, então, Vebs, o que são os cristais de Silicex? Bom, segundo a Wikipedia, depois a gente falar do recipiente onde estava o oxalato, ou Silicex oxalato, né? Aqui a gente tem a tradução de oxalato de sílica. Sílica a gente conhece bem, né? É um mineral que pode ser encontrado no planeta Tatooine. Lorgan Movelan, dos Riders Red Tackle, lá, alguma coisa assim, desejavam a sílica, né, juntamente com óleo de Larium, de Tatooine, num local onde esse xerife Cobb Vanth, ele está presente, inclusive, vale lembrar, é outra coisa, ele não aparece pela primeira vez nesse episódio. Cobb Vanth, ele tá na trilogia de livros de Marcas da Guerra. Inclusive, lá já haviam falado... Óbvio que toda série audiovisual, ela vem e atropela, né, a história vigente. Mas lá, no Marcas da Guerra 1, ele já aparece com a armadura do Boba Fett lá. Ah, então é ele que eu me confundi. Não, tem ele mesmo. Não, porque eu lembro desse arco, assim, que eu lendo o Marcos da Guerra, assim, eu tenho que terminar de ler, eu li só o primeiro, tenho que ler os 2 segundos. Eu lembro desse, um cara com armadura de Mandaloriano, não sei o que lá, tal, assim, falei, caraca, será que é ele? Não, é o... É ele mesmo. Bom esclarecer. Eles só fizeram recontaram a história debruçado lá pro audiovisual. Que da hora, mas aqueles cara. Mineradores, quando ele vem lá e de volta com a armadura mandaloriana e atira nos mineradores, esses mineradores, eles trabalhavam na mina de extração da sílica de oxalato. Da hora, mano. Então, bem assim, legal. E dando sequência, acho que daqui pra frente no episódio é mais ação, né, cara? Que já teve, que a gente comentou no começo, que o Mando fazendo esse papel diplomático entre os Tuskens e o pessoal de Mospelgo, né, cara? E tudo traçando uma estratégia, assim, e eles trabalhando junto, de acordo, ó, a gente vai fazer isso aqui pra matar o dragão de Krayt, mas aí depois disso a gente vai ter um acordo de paz aqui e tal. E tem, cara, cena maravilhosa de como se resolve tudo, assim. As coisas que o dragão faz é muito foda, cara, porque ele joga um ácido do lado, assim, velho. E, tipo assim, morreu uma galera ali, só que a gente acaba meio que não se atenta a isso, de tanta coisa que acontece, cara. E aí resolve mais ou menos assim, né, a questão de... Eles mataram o bichão lá, fatiaram ele, né, pegaram o ovo, pegaram carne, vai alimentar 10 anos a galera ali. De tão grande que o dragão era. Mas tem muita coisa legal ali, cara. Pô, eu vou te falar, eu tava vendo a molecada no grupo lá falar, como eu te disse, e, cara, ninguém parou pra se ligar na beleza que é... duas armaduras mandalorianas voando junto em meio. Eu até coloquei elas no thumbnail, tipo, só que tirando, não voando. Mas é muito foda, cara, porque, tipo assim, quando a gente falou Mandaloriano, vamos colocar assim no contexto geral, assim, do pessoal, né, que acompanha Star Wars, mas que não tem, tipo, um apreço mais detalhado do universo expandido, se imaginava, sei lá, uma galera, tipo o que aconteceu, né? Tipo, várias armaduras de Mandaloriano, assim, e lutando. E foi, vamos colocar assim, que uma cena das que teve já na série, uma das mais legais da galera tudo de armadura mandaloriana enfrentando um mal, assim, um desafio, cara. Isso foi muito da hora, velho. A tendência é cada vez ficar mais comum isso, né, cara? Logicamente, se não atrapalhar a história do nosso Mando e do nosso The Child. Eles não são mais protagonistas, né? Eu tinha comentado contigo que uma das coisas que eu acho legal nisso é observar como que esses personagens, eles não são mais os protagonistas, né? É igual Mad Max. O Mad Max, o que acontece? A partir do 2, ele esbarra com os protagonistas, né? A história acontece na medida que o Rockatanski
esbarra um personagem ali, a história vai cruzar, um vai conhecer a história do outro, a história do Mad Max se torna a história dessas pessoas que ele encontrou. Foi assim no 2, no 3 e no Fury Road lá, né? A Estrada da Fúria. Sim. E o Mandaloriano tem um pouco disso, que é muito também da série. Star Trek era isso, né? Porque Star Trek eles estão lá desbravando e quando conhecem uma população nova, envolve com a história daquela população. E Mandaloriano é isso. Nessa busca do povo, da raça, da criança, ele vai encontrar várias coisas. As coisas vão acontecendo nessa procura, né? Essa é a magia. Tem muita coisa que passa assim batido que a gente não vê. É muito legal porque é um dado momento lá que tá o Mandaloriano observando o dragão de Krayt lá, né? Quando ele não pega o Banta e pega o povo da areia lá. Tem um cara do lado dele usando um monoculars, né? Que é o monóculo do pistoleiro da quinto episódio da primeira temporada. Lembra que quando eles encontram o povo da areia, aí, não, ele quer o seu monóculo, ele dá o monóculo. Não lembrava disso, cara. Pois é, aí o povo da areia tá usando o monóculo do quinto episódio, assim, achei mó legal. Até tem um pessoal já soltando uns memes aí de lembrança, né? Fotinho da primeira temporada e essa daí. Que foda. E alguns detalhes que quando o Obi-Wan vira e fala assim, povo da areia, anda em fila única pra você não saber a quantidade deles. Aí você vai ver a série, eles estão lá andando em fila única também, pra você nunca saber. Tem um monte de detalhe legal, né, nesse episódio aí. Funciona super bem, né? Antes de encerrar aqui o nosso review do primeiro episódio, vou pedir pra você que tá assistindo curtir, compartilhar, favoritar, sinalizar, se inscrever no analisador, comentar aqui embaixo com sugestão que a gente pode falar nos próximos episódios e tal assim. E acompanha a gente, semana a semana, até o final de Mandalorian, a gente vai estar aqui conversando com vocês. Daqui uns dias também vamos fazer live, em vez de fazer só um episódio aqui gravado. Mas a gente quer acompanhar porque esse é o caminho, this is the way. Qual que é a tradução mesmo desse termo, Vebs? Correto? Esse é o caminho, né? Acho que foi esse aqui. Não, tem essa é a maneira. Essa é a maneira. Que tá até no pôster lá que a galera divulgou lá, esqueci. Mas enfim, esse é o caminho e tamo junto, porque assim como nós, pode-se afirmar, Vebs, que o Boba Fett está vivo com a participação do Temuera no final lá? Pois é, algumas pessoas estavam apostando em algum clone, mas parece que o agente do Temuera Morrison, ele vazou na internet um tempo atrás aí, a ficha, né? Igual, é muito comum quando você vai contratar um ator, você pega o currículo dele e tem ali os trabalhos principais, né? Parece que ele já atualizou com o Boba Fett e alguém viu aquilo e jogou, né? Porque fã de Star Wars é formiga, né? Tem em qualquer lugar. E aí colocaram, aí tava lá Boba Fett. Então, por causa disso daí a gente sabe que é o Boba Fett, mas dava pra se atrapalhar um pouco a gente. Eu queria colocar uma observação muito legal que coloque, com certeza. Bem, quando eu disse que a janela do filme ela vira scope, a hora que vai virar uma treta com o monstro, a janela dá uma abertura, que é uma coisa como de monstro, né? E aí notei isso aí, notei. Os enquadramentos desse episódio, aí me falaram, essa criatura, no grupo lá de Star Wars, de novo a galera virou e falou assim, né, porque o dragão de Krayt era quadrúpede, não sei porque mudaram. Aí, às vezes eu fico pensando assim, cabe essa galera, às vezes, entender um background, né? Eu expliquei, gente, vocês viram que os enquadramentos desse episódio é uma homenagem pura a Tubarão? É câmera de dentro da arcada dentária do monstro, é ele vindo abrindo a boca e afundando. Cara, aquilo é Tubarão puro, e Tubarão eles amam, né, cara? É um filme também lendário para a formação de cinema de todos esses diretores de hoje em dia, né? E pra mim é lindo, cara, quando eu vejo eles ali, colocam aqueles escorpiões ali, jogam os arpões, tentam pegar o monstro. Cara, é muito belo isso daí. Aí, até na hora que depois que eles matam o monstro e o Mando vai embora com a Speed Biker, um pouquinho antes de mostrar o Boba Fett vivo, né? Careca, velho e tal, a janela abre de novo, né? E é uma opção deles a janela abrir ali. É por causa disso, né? Dessa mudança da janela de captura para você ter ações que envolvam
os 4 cantos da tela, né? E aquela questão que a gente falou aqui, né? A gente tá com o Dave Filoni, a gente tá com o Jon Favreau. É uma galera que sabe explorar a questão referencial, questão artística da parada, assim, tá ligado? E que sabe fazer bem. Então a gente tem que aproveitar isso, cara. Não vem criticar. Porque tem gente que critica, assim, até porque teve um uso... Fã de Star Wars é pura crítica. Teve um uso questionável recentemente na cultura pop, né? Ah, o Westworld, quando tá com barra de um jeito, quando tá sem barra de outro e tal, assim. E a galera tenta procurar muita profundidade em coisas que não precisa, cara. É só uma estética bonita de se apresentar, tá ligado? Às vezes não precisa ser tão complexo assim. Vamos num caminho simples, no caminho certo, que vai funcionar, no fim das contas. Mas só pra gente encerrar aqui, Vebs, o que você acha dessa questão de voltar o Boba Fett aqui? Porque já era uma lenda que tinha no universo expandido, mas que não era oficial na hora que chegou na mão da Disney e tal, assim... você, como um mandaloriano do clã mesmo, o que acha dessa questão de voltar o Boba Fett pra gente encerrar esse primeiro episódio? Todo mundo quer uma história bem contada, né? E a história contada no Legends era uma porcaria. Convenhamos, né? Aquela coisa dele vindo, não, o Sarlacc me achou indigesto. Dá um tempo, né, cara? Depois reclamando dos roteiristas atuais. É muito chato aqui. E, olha o que os caras fizeram nesse episódio. A armadura tava num canto e o Boba no outro. E outra coisa, né? É só o da hora, assim, se a gente julgar, logicamente talvez não seja o mesmo tipo de gadget e tal, assim, mas a julgar os gadgets que a armadura do Mando tem, que foi até demonstrado, entre aspas, como um prelúdio no comecinho, né? Que o Baby Yoda coloca assim a mãozinha e fecha a cúpula dele lá na primeira cena e aquela arminha do braço do Mando, assim, vai lá e mata os carinhas tudo, né? Pardaizinhos lá, né? Aí provavelmente ele usou isso aí pra derrotar o dragão lá no final, tá ligado? Então, tipo assim, o Mandaloriano, assim, provavelmente ele tem vários recursos, assim, específicos de cada armadura e tal. Com certeza o Boba Fett poderia ter alguma coisa que não foi mostrada na trilogia clássica pra sair de dentro do Sarlacc. Talvez seja isso também. Porque o que ele teve ali foi a avaria do jetpack, que inclusive foi homenageada nesse episódio, né? Quando o Mando vai lá e dá um totozinho nas costas do Timothy Olyphant ali, do Cobb. Né? E ele voa assim, lembrei do Retorno de Jedi, assim, achei bem legal. E cara, eu acho que explicação pode ter na próxima. A gente vê que o próprio dragão de Krayt, a um dado momento, foi citado que ele engoliu o Sarlacc. Caraca. Ele fez a digestão e o Boba Fett sai. Cara. Alguma coisa ali aconteceu, né? Sei lá. Então eu achei bem legal. Histórias não faltam, né? Só precisam ser bem contadas. E a estrutura como a série apresentou aqui pra gente é bem legal. No episódio ainda pistoleiro da primeira temporada, acho que é Mei Ling o nome daquela atriz que fez o Agentes da S.H.I.E.L.D. Ming-Na Wen, que ela fez a Mulan também. Ming-Na Wen. Isso, ela. Ela tá, né, num episódio do Mandalorian, ela é assassinada, e no final do episódio tem uns pezinhos que vêm até ela e analisam ela e você não sabe quem é. E não foi revelado na primeira temporada, e a galera acha que é o Boba, e até ligaram o fato de que o tipo de arma que ela tentou atirar no Mando e naquele pistoleiro de sniper são as mesmas espécies de armas que estão nas costas do Boba Fett no final desse episódio. Então é mais link que pode ter, mais aplicações. Então, agora é a gente esperar. Cabe a gente esperar, assim como vocês também vão esperar até a próxima semana. Muito obrigado por ter assistido aqui. Curta, compartilhe, favorite, analise e se inscreva no analisador. This is the way e até o próximo analisador. This is the way.